A paz do Senhor para todas, todos que vão entrar aqui. Hoje nós vamos fazer nossa live num dia atípico, né? Quinta-feira eu não consegui fazer a nossa live. Tive um problema aqui de energia, estava muito instável, eu tive que parar. Mas hoje o Senhor, aprove o Senhor, nós fazermos essa live, um tema muito importante, muito forte, né? Os prejuízos e os perigos da pós-modernidade para a fé cristã. Hoje o tema está excelente e nós vamos falar um pouquinho sobre humanismo, consumismo, música secular. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre todos esses aspectos que permeiam a pós-modernidade. Na realidade, a gente não pode fugir da pós-modernidade, nós estamos nela, já estamos vivendo nela. Paz do Senhor, Luísa, seja bem-vinda aqui. Mas a gente vai conversar um pouco sobre que prejuízos a pós-modernidade está trazendo para a fé cristã. Ela está trazendo prejuízos? É isso que a gente vai ver aqui hoje, tá? Eu quero deixar claro que essa live é para pessoas que são cristãs, né? Pessoas que professam serem cristãs, seguirem a Cristo. Então, nós não vamos falar nada que é absurdo, nós vamos falar dentro da palavra, como sempre nós falamos, né? Essa live é para pessoas que realmente amam a palavra e querem viver sobre a égide da palavra, tá bom? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A era moderna, ela durou apenas 200 anos. Eu vou dar um contexto aí um pouquinho agora histórico para você entender, né, onde nós estamos e por que eu estou falando sobre esse assunto. A Era Moderna ela durou 200 anos apenas, que foi da queda da Bastilha, em 1789, até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então, esse foi o período da modernidade, chamada modernidade. A partir de 1989, começou o tempo da pós-modernidade, que é o tempo que nós estamos agora. E a pós-modernidade, ela está sustentada em 3 tripés, né? Tríplice: pluralidade, privatização e secularização. Nós vamos falar sobre isso agora. Raquel também, seja bem-vinda aí na nossa live. Então, vamos entender como que a pós-modernidade ela está apoiada, né? É um tripé, né? Que ela está apoiada em cima disso. Pluralidade, privatização e secularização. Você já ouviu falar sobre esses termos, mas eu vou explicar agora. O que a pluralidade é? É um modo de pensar contemporâneo. Esse modo de pensar contemporâneo é aquele modo de fazer escolhas. Isso quer dizer o quê? O homem que está vivendo hoje, né, o ser humano que está vivendo hoje, em 2023, é o homem que não admite imposições. Essa é a era da pós-modernidade. É o homem, tô falando homem generalizando, tá? Homem, mulher. É o ser humano que não aceita mais imposições de qualquer natureza. Essa é a época que a gente está vivendo, né? Esse ser humano que vive hoje, ele quer ter a prerrogativa, quer dizer, ele tem o direito de escolher e ele não abre mão desse direito de escolher, não importa o que esteja acontecendo, o que esteja no balcão para ser negociado, ele quer ter o direito de escolher. Então, várias ideias circulando, esse é o tempo de hoje, eu estou explicando para você como que é o tempo da pós-modernidade, tá? Então, são várias ideias circulando, tudo é relativo, nada é absoluto. Os tabus estão caindo por terra, novos padrões, novos critérios éticos, né? O que era errado no passado, hoje não é mais. O que não podia fazer no passado, hoje pode fazer. As pessoas hoje, elas não querem mais ter imposições, elas não aceitam imposições mais de nenhuma natureza. Então, deixa eu explicar para você primeiro o que é a era da pós-modernidade. Pastor Luciano também está aí, Malcione também está aí, sejam todos bem-vindos. Então, essa era da pós-modernidade, as pessoas estão com a cabeça desse jeito, funcionando desse jeito. O outro tripé que está sustentando a pós-modernidade é a privatização. Você já ouviu falar em privatização, né? Das empresas que são privatizadas. Mas esse conceito de privatização
está falando de um conceito particular. É aquela pessoa que não quer mais ser contestada. Você já notou isso? Que como é difícil hoje você chamar a atenção de alguém, dizer para a pessoa que ela está errada, que ela está agindo errado. O ser humano da pós-modernidade, ele não aceita ser contestado. Então, vai pensando aí sobre isso. Será que isso está influenciando as pessoas que se dizem cristãs? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu estou explicando para você como que é a era da pós-modernidade. Essas pessoas, elas não querem ser contestadas nas suas posturas. Por exemplo, quando você vai chamar a atenção de alguém, falar que a pessoa está agindo errado, falando coisas que não deveria falar, indo por um caminho que não deveria ir, a pessoa fala assim, isso é problema meu. Isso não é da sua conta. Por que você está se metendo na minha vida? Isso não é da sua conta. Então, é o vocabulário que está na língua, né? Na boca das pessoas hoje. É isso. Isso não é problema seu, isso não é da sua conta, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mesmo que o que a pessoa esteja fazendo esteja ferindo uma outra, ferindo princípios estabelecidos por Deus, as pessoas não querem ser mais contestadas, né? Você vê hoje que até para pregar a palavra hoje está um pouco complicado, porque às vezes a gente fala uma coisa que está na Bíblia, né? Tá lá o conceito bíblico, Deus não aceita isso, Deus não quer isso, isso é pecado. E as pessoas falam que você está sendo preconceituosa, que você é uma pessoa retrógrada, que você é uma pessoa ultrapassada, que você é uma pessoa quadrada, né? Quando não te acusa de algumas outras coisas, né? Então, a gente está vivendo exatamente esse tempo, né? Essas palavras, doutrina, preceito, autoridade, essas palavras estão caindo em desuso. As pessoas não querem mais saber disso. Então, já falei para você da pluralidade, né? É difícil até falar, né? Essa palavra. E da privatização. E agora eu vou falar da secularização. A pós-modernidade também está apoiada na secularização. O que é secularização? A palavra secular, ela vem do latim seculare, que significa profano ou não sagrado. Nós estamos vivendo a era do não sagrado. É a era da pós-modernidade. A partir da queda dos muros de Berlim, nós entramos na era da pós-modernidade. E o ser humano de hoje, né, boa parcela da sociedade atual hoje é profundamente secularizada. O que quer dizer isso? São pessoas, né, a sociedade, ela está debochando de qualquer aspecto que seja considerado religioso. A sociedade de hoje não aceita o sagrado, ela não aceita o espiritual. A sociedade de hoje, ela tá focada no hoje, no aqui, no agora, tá? Não importa o que vai acontecer depois que você morrer, não importa a eternidade. O indivíduo secularizado, ele não valoriza os conceitos espirituais. O indivíduo secularizado, ele não valoriza os valores transcendentais da vida, né? O que importa é o que vai acontecer comigo depois que eu morrer. Depois que eu morrer, né, a gente vê o que vai acontecer. Essa é a sociedade de hoje. O que importa é o que está acontecendo aqui, agora e amanhã. Não interessa. Eu tenho que ser feliz agora. Eu tenho que extravasar meus prazeres agora. É a sociedade que a gente está vivendo. Então, assim, nós como cristãos, né, aqueles que conhecem a Jesus, nós temos que entender que momento nós estamos vivendo hoje. Para que a gente possa alcançar as pessoas, a gente tem que entender o momento. Nós não estamos mais vivendo na era medieval, né? Nós não estamos mais vivendo na era do iluminismo, nós não estamos vivendo mais na era moderna, nós estamos já na era pós-moderna. E essa era, o indivíduo, ele está totalmente secularizado. O indivíduo, ele não quer prestar contas, ele não quer admitir que erra, ele não quer dar contas da sua vida. Ele assume a postura que a vida é minha, eu faço o que eu quero. Essa é a cabeça das pessoas hoje. Então, um terremoto em larga escala está fazendo tremer a nossa civilização. E esse abalo sísmico está abalando toda a nossa sociedade.
Esse abalo sísmico está desconstruindo os valores da nossa sociedade. A gente está vivendo uma brutal inversão de valores. Se você costuma ler a Bíblia, se você é uma pessoa espiritual que segue a Cristo, né, professa essa fé em Cristo e segue ao Senhor, você está percebendo isso. Os homens estão abandonando o caminho da verdade. Os homens estão tentando transformar a mentira em verdade. Então, a mentira hoje, ela está em alta. E a verdade, ela está em baixa. Eu gostaria de dizer para você que a pós-modernidade não está afetando a fé cristã. Eu gostaria de falar isso, mas seria uma mentira, porque ela está afetando sim. A era da pós-modernidade está afetando a fé cristã sim. Está acontecendo isso bem debaixo do nosso nariz. Infelizmente, muitos que se dizem até cristãos estão embarcando nessa onda. Não estão percebendo o que está acontecendo. Muitos estão desligados, estão dormindo, como o apóstolo Paulo falou. Né? Estão dormindo, desperta, né? Tu que dormes. Né? É aquela passagem das 5 virgens, das 5 loucas, né? É muito forte. Se a gente for pensar sobre isso, né? Todas elas eram virgens, todas elas estavam esperando o noivo, todas elas estavam convidadas para o casamento, iam participar da festa, mas 5 tinham azeite e 5 não tinham. 5 estavam preparadas e 5 não estavam. E hoje a gente está vivendo esse período da pós-modernidade, né? Esses conceitos todos estão circulando no nosso cotidiano. A pluralidade, a secularização, né? Que eu acabei de falar aqui, e a privatização. São 3 coisas que estão permeando a era de hoje. E essa globalização, que ninguém consegue mais fugir disso, né? Nós estamos vivendo num mundo globalizado. O que acontece aqui faz diferença em outro lugar. O que acontece em outro lugar faz toda a diferença aqui. Não existe mais barreiras, fronteiras geográficas, não existe mais. A globalização, ela alterou a noção de tempo, ela alterou a noção de espaço, ela desalojou o sistema social. As estruturas que eram fixas, hoje não são mais fixas. A cultura de massa está aí para quem quiser ver, né? Tá? Essa desreferencialização. Não existem mais referências. Virou uma massa, virou uma coisa informe que a gente não sabe muito bem o que é. A aceitação de todos os estilos, a aceitação de todas as estéticas. E isso pode parecer um vocabulário muito legal de falar, mas isso está contrário à palavra. A palavra não nos ensina desse jeito. Jesus não nos ensinou desse jeito. E a palavra de Deus, ela tem que estar em primazia na nossa vida. Então eu gostaria de falar assim, não, gente, não, sem problema. A gente pode conviver com a pós-modernidade tranquilo, sem problema. Ela não vai nos afetar. Vai nos afetar. Aliás, ela já está nos afetando. E é por isso que eu trouxe esse tema aqui, porque eu gosto de temas difíceis, né? Eu gosto de falar em coisas que as pessoas não gostam muito de falar, têm receio de falar, e a gente não pode ter receio de falar porque é um fato real, é uma coisa que está acontecendo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, né, em Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, para você entender que esses conceitos todos, essas coisas todas que estão acontecendo agora, não são novidade para a palavra. A palavra de Deus, ela sempre nos orientou sobre tudo. Enquanto o mundo for mundo, a palavra de Deus tem resposta para todos esses questionamentos. Billy Graham falou uma coisa muito interessante. A Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Isso é uma realidade. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Romanos. A gente vai para a Bíblia, né? Porque é importante a gente ter uma referência bíblica para a gente pontuar aquilo que a gente está falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, olha só nesse versículo aqui já cai por terra a história que Deus só quer o nosso coração, né? Que é uma fala da pós-modernidade, né? É uma fala que está no vocabulário crentez, né?
Tá no vocabulário crentez. Olha, não, Jesus só quer o nosso coração. E aí, onde fica Romanos 12, versículo 1? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Olha só, gente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a irmã Marrom colocou aí, ó, precisamos não nos conformar com o que está acontecendo no mundo. Quero, assim, desejar, assim, uma boa live aí para quem tá entrando agora, gente. Eu tô sem óculos, então tô tendo dificuldade para ver quem tá aqui, tá? Mas eu vi que a Ziele entrou, né? A Ziele entrou, a Mônica Braga, deixa eu ver aqui, a Ana Paula também, tá? Sejam todas bem-vindas. Então, esse versículo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre esse versículo agora. Deixa eu tirar a pulseira aqui, que tá fazendo barulho na mesa. Esse versículo é muito forte, e ele tá na Bíblia. Olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre esse texto aqui, tá? A paz do Senhor, Mônica. Olha o que está dizendo aí. Vocês precisam, Paulo faz um pedido, pela compaixão de Deus, irmãos. Ele está quase pedindo misericórdia, irmãos. Pelo amor de Deus, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo. Quando a gente pensa em sacrifício, na língua portuguesa, você pegar um dicionário e ver lá sacrifício, a língua portuguesa dá a ideia que o sacrifício é uma coisa difícil de fazer. Eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que me esforçar, isso vai custar muito para mim. Gente, é por isso que eu digo que a gente precisa entender o texto como ele foi escrito, tá? A palavra sacrifício, no português, ela dá uma ideia totalmente diferente do que ela é na linguagem original, que é o hebraico. No hebraico, né, lá em Levítico, fala muito sobre a questão dos sacrifícios. No hebraico, a palavra sacrifício é korban. Korban, tá? Korban, ela se origina de uma palavra chamada karov. Ela é originada da palavra karov. Korban é originada da palavra karov. E karov quer dizer o quê? Está perto de. Então, quando Paulo fala assim, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, Paulo está dizendo assim, que vocês estejam perto de Deus. O fato de você apresentar o seu corpo em sacrifício vivo não é uma coisa que vai te custar, que vai ser difícil de fazer, como se a gente, né, na língua portuguesa, o sacrifício. Não! O fato de você apresentar o seu corpo em sacrifício vivo ao Senhor você estar perto de Deus. É algo que você vai fazer para se aproximar de Deus. Fazer as coisas para Deus com alegria, com prazer. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Porque quanto mais a gente está perto de Deus, a gente percebe que tem coisas ruins, coisas erradas na nossa vida e que a gente vai tirar aquilo da nossa vida. Mas se a gente está longe de Deus, a gente não consegue perceber que a gente está no erro, que a gente está fazendo a coisa errada. Você entende a diferença dessa palavra sacrifício na língua portuguesa e a palavra sacrifício no original dela? Como que muda o significado? Então Paulo está dizendo assim, gente, faça uma coisa com a razão. Pensa no que você está fazendo, porque hoje a gente está vivendo um tempo que as pessoas não querem mais pensar sobre as suas posturas. Tem coisas que seria muito clara de a pessoa entender que está errado, mas a pessoa não quer mais pensar. O culto racional, né? O culto racional, a adoração a Deus tem que ser de maneira racional. Você precisa entender o que você está fazendo, o que você está falando, a postura que você está tendo.
E a gente vai se aprofundar nisso aqui. Tá entendendo? Então hoje eu tô falando para cristãos, pessoas, eu não tô falando do mundo. Quem tá no mundo, gente, já tá largado lá no mundo, já tá fazendo, né, já tá cego, não tá enxergando, o diabo já cegou o entendimento, a pessoa não entende nada. Normal, a gente sabe que a pessoa não tem entendimento no mundo. Mas eu tô dizendo de pessoas cristãs. Pessoas que se dizem cristãs e que não estão adorando ao Senhor de uma maneira racional, pelo contrário. Porque elas não estão apresentando o seu corpo em sacrifício vivo. Elas não estão perto de Deus. Elas vão ao culto como algo racional, uma coisa religiosa. Ah, eu vou lá porque eu tenho que ir. Ah, eu tenho que estar lá. Não, não, gente. É uma coisa com inteligência. Você precisa servir a Deus com inteligência. Senhor, o que está bom na minha vida? O que está ruim? O que precisa ser tirado? O que precisa ser refeito? Se você está perto de Deus, você vai enxergar, porque quanto mais perto da luz você está, mais você vê a sua miséria. Quanto mais você está perto da luz, você enxerga o que está ruim, que não pode estar ali. Entendeu? Você entende isso. Então, vamos seguir. Aí o versículo 2 fala assim: e não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a gente não se conformar com este mundo. Então a gente não tem que se amoldar a esse mundo, a esse sistema de coisas. Não. A palavra de Deus, ela nos recomenda a gente não se conformar. A gente precisa transformar o nosso entendimento. Se não tiver uma transformação no nosso entendimento, a gente vai achar tudo normal, a gente vai achar tudo natural, a gente vai achar que está fazendo a coisa certa. A gente não vai ter critério para nada. A gente não vai querer ser confrontado com o nosso erro. A gente vai errar e não vai querer que ninguém chegue perto da gente para falar nada. Que a gente está vivendo esse tempo e a gente tem que entender o tempo que a gente está vivendo agora. Então, conformar é a pressão do mundo formando você de fora para dentro. Você precisa entender isso, tá? Conformar é a pressão do mundo formando você de fora para dentro. Transformar é a sua pressão interior formando você de dentro para fora. É diferente. Paulo nos convida a não se conformar. A gente não pode deixar o sistema do mundo fazer pressão em nós e tirar a nossa essência. Paulo está dizendo que a gente tem que transformar. É a nossa pressão interior. O que está dentro de nós é que tem que transformar o que está do lado de fora. E o que está dentro de você? Aí vai depender daquilo que está dentro de você. Se Cristo estiver dentro de você, você não será coagido a fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Se Cristo estiver em você, você vai transformar sua realidade. Você não vai deixar que a pressão do mundo, né, tire você do propósito. Você vai ser transformado. Então, aquilo que está dentro vai fazer pressão para fora. E em todos nós existem áreas conformadas. Isso é uma realidade, gente. A gente está vivendo no mundo. Ninguém aqui é um ET. Ninguém aqui é extraterrestre. Nós somos seres humanos. Então, tem áreas da nossa vida que a gente vai deixando, São áreas conformadas. A gente já se conformou de estar daquele jeito, de estar agindo daquele jeito. E a Bíblia nos convida, a palavra de Deus nos convida a nos transformar, a renovar a nossa mente, porque tudo começa aqui. A palavra de Deus diz que a gente precisa ter a mente de Cristo. Se a gente não tiver a mente de Cristo, a gente se conforma com tudo. Mas se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos transformar a nossa realidade. Então tem áreas da nossa vida que precisam ser reprogramadas. E isso significa que a gente tem que agir na raiz do engano. A gente tem que pegar a mentira e podar ela lá no pé da mentira. Não está errado, isso não é verdade.
Não é isso que Deus quer. Não é isso que a palavra de Deus diz. Porque a mentira, ela faz a gente ser escravo. A mentira nos faz ser escravos. Mas a verdade, ela nos liberta. O que vai trazer uma nova vida para a nossa realidade é a verdade, não é a mentira. A mentira, ela engana, é uma máscara, A mentira é uma máscara e uma hora ela vai cair por terra, ela vai aparecer. Mas nós não fomos chamados para andar na mentira, nós fomos chamados para andar na verdade. E a era moderna em si tem sido uma tentativa de destruir os fundamentos antigos e colocar outros no lugar. Você já percebeu isso? É só eu que percebo isso. Que essa era está tentando tirar os fundamentos antigos, as coisas que valeram para a nossa vida, agora está sendo arrancado. Não, isso aí não serve mais não. Vamos colocar outras coisas no lugar. E o apóstolo Paulo ele já tinha nos alertado sobre isso. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Isso está escrito em 1 Pedro 4, versículo 7. Então, o apóstolo Paulo, é o que eu falo, gente, a palavra de Deus ela é mais atual que o jornal de amanhã. Não tem nada que a palavra não tenha resposta para a nossa vida. Então, nós só vamos nos manter de pé, firmados na rocha. A coisa está difícil e não vai melhorar, não. Não vai melhorar, a coisa vai piorar. Os fundamentos do mundo estão sendo abalados, os valores estão sendo trocados. O certo está errado e o errado está certo. A gente está vivendo uma era de abalos sísmicos nas fundações das coisas que deveriam ser. E eu vou dar alguns exemplos práticos aqui, eu vou ser bem direta nisso. Eu vou ser bem direta nesse assunto, né? Como a pós-modernidade está afetando a nossa fé cristã. Vou dar um exemplo. Nós temos na Bíblia a visão bíblica da sexualidade. Temos ou não temos? Temos. A palavra de Deus ela nos dá a visão bíblica da sexualidade. Mas o que a gente está vendo hoje? Uma inversão, né? Hoje nós estamos tendo uma visão narcisista e consumista do que seja sexualidade. Sexualidade não é errado não, gente. Foi Deus que criou o ser humano com todos os aspectos que ele tem. Deus criou a sexualidade para o homem e para a mulher dentro do casamento. E é lindo. A sexualidade dentro do casamento é a coisa mais linda que existe, porque foi o próprio Deus que criou. Mas o que a gente está vendo hoje? Uma inversão de valores. Vou dar um exemplo prático que aconteceu essas semanas passadas aí. Tá? Eu não vou citar nome de ninguém, claro que eu não sou idiota, né, de ficar citando nome aqui, mas eu vou dar um exemplo prático para você entender o que eu estou falando. Um jogador confessou ter traído a namorada que está grávida de um filho seu alguns dias antes do chá revelação do sexo do bebê. Ele confessou que traiu. 13 milhões de seguidores curtiram a publicação. 13 milhões de seguidores curtiram a publicação. E ainda parabenizaram ele. Gente, o que falar sobre isso? E sabe o que mais me choca nessa situação? Sabe o que mais me choca? Um monte de cristão foi lá e curtiu. Um monte de cristão, pessoas que se dizem cristãs, foi lá e curtiu. Uma pessoa falar que traiu a namorada, que estava grávida, que já ia saber que o sexo do bebê, normal, porque o mundo tá assim mesmo. Mas o que mais me admira são cristãos aplaudindo. Oi, tudo bem? O Wallace também tá aí. Acho que são alunos meus também. Então, gente, cristãos foram lá e aplaudiram. Aplaudir o quê? Me fala, aplaudir o quê? Então, existe uma banalização da sexualidade. Algo que bom, algo belo, estabelecido por Deus para dentro do casamento. Hoje esse conceito não existe mais, porque nós estamos na era da pós-modernidade. Agora é para satisfazer a si próprio, né? Agora
custe o que custar, eu vou dar vazão ao que eu quero, aos meus prazeres, e daí ninguém tem nada a ver com isso, ninguém se mexe na minha vida, né? Eu não tô aqui dizendo se está certo, se está errada a postura da pessoa, né? Mas eu tô chocada como que tantas pessoas que se dizem cristãos curtem uma coisa dessa, aceita, aplaude, acha legal uma coisa dessas. Então a gente está embarcando nessas influências e a gente está dando vazão a essas coisas. Influências fortíssimas estão sendo vendidas pelos meios de comunicação de massa. E esses valores que os tradicionais estão se deteriorando. Os valores tradicionais estão se deteriorando, né? E aí, né, o que a gente vê a partir disso aí? Esses valores tão belos e bonitos, né, que a palavra de Deus nos dá, sendo jogados para escanteio. O que a gente vê? Alto nível de separação, né? Modelo liberal de educação dos filhos. Esse modelo liberal está transformando os valores da família em conceitos descartáveis. Essa que é a realidade. Filhos sem pais. Pais com múltiplos parceiros. Mãe com múltiplos parceiros. Mães solteiras por opção. Conflitos de ansiedade. Nunca se teve tanta ansiedade igual a gente está tendo hoje nessa era. Por quê? Porque está tudo misturado, está tudo revirado. Alto índices de adultérios. As famílias estão sendo solapadas, né, pela promiscuidade. A gente está vivendo esse tempo. Namorados que vivem como se fossem casados. Estou falando de cristãos. Não estou falando do mundo não, que o mundo já é maligno. O mundo já está aí fazendo tudo errado. Eu estou falando de cristãos. Pessoas que se dizem cristãs. Eu estou falando de famílias cristãs. A era da pós-modernidade está atingindo também pessoas que se dizem cristãs. Está abalando a nossa fé, sim. Se eu disser que não está, é mentira. E eu não estou falando isso aqui para ficar julgando ninguém, nem quem sou eu para julgar. Eu estou dizendo que nós precisamos vigiar na nossa vida, porque essa era está fazendo pressão sobre nós. Mas o Senhor Jesus nos chamou para ser sal e para ser luz. Para influenciar e não para ser influenciado. Quando Jesus falou que os seus discípulos seriam sal e seriam luz, ele está dizendo o seguinte: você influencia. Se está escuro, se eu acendo uma luz, ó, escureceu, porque eu apaguei a luz aqui. Se eu apagar uma outra luz aqui, ó, vai ficar mais escuro ainda, ó. Olha para cá. Então, nós fomos chamados para sermos sal e luz. Para influenciar e não para ser influenciado. E aí a gente vê a família está se deteriorando. A família está se deteriorando. Em busca de satisfação dos instintos, dos desejos, sem qualquer tipo de limitação, sem qualquer tipo de barreira. E aí vem os resultados, né? Porque toda ação tem uma reação, vem os resultados. Enfermidades se alastrando, enfermidades endêmicas, sexualmente transmitidas, sendo alarmados. Aí as pessoas não comentam isso, porque quem vai comentar, né? Ninguém vai comentar. Né? AIDS, adolescentes grávidas, indústria do aborto, da pornografia, destruição da psique das pessoas, porque as pessoas estão sendo tratadas como descartáveis, eu uso e jogo fora. É esse o conceito que está permeando a sociedade. E tem gente que ainda aplaude, e acha bonito, e acha legal. E eu fico boba como pessoas que se dizem cristãs, seguindo pessoas que não têm conceito nenhum de Deus. Como é que pode um cristão ficar seguindo pessoas que não têm conceitos nenhum de Deus e os cristãos estão lá aplaudindo, seguindo, curtindo? Gente, o que é isso? Onde nós vamos parar? O apóstolo Paulo fala, você precisa renovar sua mente, o seu entendimento, você precisa se transformar. Não é você ser influenciado pelo mundo. Nós temos que influenciar o mundo, não sermos influenciados por ele. Infelizmente, essa era, a era da pós-modernidade, está afetando muitos cristãos.
Porque as pessoas não querem mais ler a Bíblia. São pessoas que se dizem cristãs, analfabetas de Bíblia. Não conhecem a palavra. E é por isso que estão se deixando influenciar por todo tipo de coisa. Não conhecem a palavra. Eu vou ler um versículo com você e eu vou falar uma coisa aqui que pode até chocar, mas é bíblico. Timóteo 2, versículo 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Isso está na Bíblia e eu não posso tirar isso da Bíblia, gente. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que as mulheres devem se vestir modestamente, com decência, com discrição. O apóstolo Paulo não deu medida de saia, medida de blusa, não. Ele falou que as mulheres têm que se vestir decentemente. Principalmente aquelas que fazem confissão de servir a Deus com suas boas obras. O que a gente tem visto hoje? Não estou falando aqui de pessoas que não são cristãs, tá? Se você não é cristã e está assistindo essa live, fica tranquila, eu não estou falando para você. Apesar que a palavra de Deus, ela pode transformar sua mente e seu coração, para você entender que o que você está fazendo é errado. Mas eu estou falando aqui para pessoas que se dizem cristãs. Paulo está dizendo, mulheres, vocês têm que se vestir modestamente, com decência, com discrição. O que a gente está vendo hoje em mulheres que se dizem cristãs? Uma prática aí que eu tenho percebido ao longo do tempo. A erotização das grávidas. Erotização das grávidas. A que ponto nós chegamos? A maternidade é uma coisa tão bonita, tão de Deus. E você vê grávidas cristãs, estou falando de cristãs, não estou falando de gente do mundo não, que se dizem cristãs, peladas, fazendo fotos praticamente peladas, só porque tá grávida. Isso te dá permissão para você ficar pelada, ainda tirar uma foto, ainda colocar na rede social? Você que se diz cristã, tem alguma coisa errada. Então você não leu a Bíblia. Você não leu essa parte da Bíblia. Entendeu? É lindo tirar foto grávida? É lindo. Tem que tirar mesmo, registrar o momento. Mas as mulheres estão peladas. Erotização das grávidas. Isso é um efeito da pós-modernidade, gente. Aí uma artista fica grávida, coloca só um negocinho aqui, o barrigão de fora, só de calcinha, com o barrigão. Às vezes não tem nem sutiã, cobrindo o peito com as mãos, assim. Aí a cristã acha legal e vai fazer também. Aí bota aquela roupa praticamente pelada, com tudo de fora, barrigona de fora, os peitos tudo de fora, tudo de fora. Ah, eu tô grávida, eu tenho que registrar o momento, sim, registrar o momento pelada, para todo mundo ver. A que ponto nós chegamos? Olha que ponto que nós chegamos. Tá entendendo? Olha aqui, eu não tô falando para pessoas que não são cristãs, não. Eu tô falando para mulheres que se dizem cristãs. E onde fica esse versículo da Bíblia? A pós-modernidade está fazendo pressão ou não está fazendo pressão? Tá fazendo, gente. Tá fazendo. E por isso que eu trouxe essa discussão aqui, porque é um assunto que ninguém quer falar. Ninguém quer falar sobre isso. Mas ainda existem pessoas que querem morar no céu. Ainda existem pessoas que querem viver uma vida digna, né? Uma vida santa, porque o nosso Deus é santo. E eu vou falar para você, a porta não passou por reformas. A porta continua estreita. O caminho continua estreito, nada mudou. Pode vir as eras que forem. Nós passamos por várias eras, né? Já passamos por várias eras, desde que o mundo é mundo. Terminamos a era da modernidade, entramos na era da pós-modernidade. Ok? Ok. Mas a palavra de Deus não muda. Conceito bom não muda. Fundamento não muda. Princípio não muda. Não muda, gente. Não muda. A palavra de Deus não muda. E hoje a gente está vendo que a pós-modernidade está entrando com força. Está destruindo tudo que é bom, tudo que é bonito, tudo que é perfeito. Né? Essa erotização exacerbada
Crianças que não se vestem mais como crianças, gente. Crianças que estão sendo orientadas a ter uma postura de adulto, sendo crianças, perdendo a sua infância. E às vezes somos nós mesmos que fazemos isso. Então, eu estou falando aqui como alguém que está muito preocupado, né, com a infância, com a inocência das crianças. Gente, onde a gente vai parar com isso? As meninas não usam mais vestidinho de menina, nada disso. É tudo indecente, é tudo, né, trazendo uma erotização desnecessária para as nossas crianças. Isso é muito sério, isso é muito sério. A era da pós-modernidade fazendo pressão sobre nós. Então, qual foi o tema que eu coloquei na live de hoje? Os prejuízos e os perigos da pós-modernidade para a fé cristã. Existe perigo? Existe. Mas, irmã Alessandra, o que a gente vai fazer então? A gente está vivendo nessa era. A gente não pode fugir dessa era. A gente está em 2023. As coisas mudaram. As coisas modernizaram. Sim, muita coisa modernizou e para o bem. Muito bom, né? Muito bom a gente ter um celular, né? Uma rede social. Eu estou falando aqui, essa mensagem vai para não sei quantos lugares que eu nunca coloquei o pé e a mensagem está chegando. Isso é muito legal, isso é muito bom, né? Antigamente a gente tinha que ir no banco receber, hoje já está lá o caixa eletrônico, tudo quanto é lugar, a gente paga nossas contas em casa mesmo, não precisa nem sair de casa. Antigamente a gente ia para a pizzaria, hoje você liga a pizza, chega na sua casa. Você tinha que ir para o aeroporto comprar passagem, hoje você compra tudo pela internet, no dia que chega lá e viaja, e legal. A modernidade trouxe coisas maravilhosas para a nossa vida, trouxe, mas também trouxe muitos prejuízos. Muitas coisas que eu falei aqui no início, né? Essa questão de não tem nada a ver, vambora, é aqui e agora, o que vai acontecer amanhã não interessa, né? E nós precisamos tomar conta, né? Pensar, analisar sobre essas coisas que estão acontecendo. E aí a gente vê o quê? Muitas pessoas que se dizem cristãs, analfabetas de Bíblia. Histórias bíblicas simples que as pessoas desconhecem. E é por isso que a gente está errando tanto. E é por isso que o mundo está nos influenciando tanto. Você pergunta o nome de um personagem bíblico, não sabe. Olha, aquela pessoa que fez isso, 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 não sabe. Porque não conhece a Bíblia. Como é que pode um cristão dizer que é cristão e não conhecer a palavra? É a era que a gente está vivendo hoje. Mas pergunta o nome de um filme. Pergunta o nome da série tal. Pergunta o nome dos atores, das atrizes. Sabe tudo. Você está entendendo? Que a coisa está ficando difícil. Pessoas que deveriam influenciar estão sendo influenciadas. Quando a palavra de Deus diz que nós somos o sal e a luz, e cadê o sal e cadê a luz? E quando a gente começa a falar, não, isso aí tá errado. Não, a Bíblia não diz assim. Porque eu não tenho vergonha de falar, irmãos. Se tem uma coisa que está acontecendo e não é bíblica, não está na palavra de Deus, eu não sou obrigada a aceitar. Não sou obrigada a aceitar. E aí quando você se posiciona, as pessoas falam, você tá muito radical. Que isso? Você é muito radical, não é assim. Não, gente, eu não sou radical, eu sou bíblica. Ah, você é perfeita? Não sou perfeita. Mas eu procuro fazer o que a Bíblia diz, manda eu fazer. Eu sou uma cristã. Eu sou uma cristã. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu sou uma cristã. Eu sou uma cristã aqui em casa, eu sou uma cristã no meu trabalho, eu sou uma cristã na rua, eu sou uma cristã na minha faculdade. Eu sou uma cristã. Eu não posso me envergonhar daquilo que eu sou. E a palavra cristã quer dizer pequeno Cristo. Então eu tenho que mostrar quem é Cristo através da minha vida. Eu tenho que ser um sacrifício vivo. Eu tenho que ser um sacrifício vivo, segundo Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Eu tenho que estar com a minha mente transformada. Eu não tenho que ser influenciada pelo mundo. O mundo não pode fazer pressão de fora para dentro. É eu que tenho que fazer pressão de dentro para fora, porque quem mora aqui é maior do que o que está no mundo. Essa que é a realidade. Então hoje a gente não sabe mais quem é quem, tá tudo misturado. E se você se posiciona pela verdade, você é colocado de lado, muitas vezes. Eu já passei por muitas situações dessa, muitas situações.
né? Afinal de contas, eu já passei pelo banco universitário, né? 3 vezes. Eu sentei lá como uma universitária 3 vezes. E eu já passei por várias situações. Mas eu nunca neguei quem eu era. Eu sou cristã e eu não aceito o que você está falando. Se você tem o direito de falar o que você está falando, eu tenho o direito de defender a minha fé. Porque eu ainda vivo num país que me dá direito à minha fé. Ainda existe isso aqui no Brasil. A Constituição me dá direito de professar a minha fé. Aquilo em que eu acredito. E eu acredito na Bíblia. Eu acredito na palavra de Deus. E eu nunca vou negar isso. A palavra de Deus, ela tem prioridade na minha vida. Eu sirvo a Deus. Eu sou uma cristã. Se um espírita não tem vergonha de dizer que é espírita, se um kardecista não tem vergonha de dizer que é um kardecista, por que eu vou ter vergonha de dizer que eu sou uma cristã? No Brasil, eu tenho eu tenho esse direito de professar minha fé. E eu não sou obrigada a fazer algo que a minha fé diz para não fazer. Isso, a Constituição me dá esse direito. Então, hoje a coisa tá só Jesus. E o Evangelho exige de nós posicionamento. Porque se você é igual a todo mundo, tem alguma coisa errada. Tá? O Evangelho, ele exige coragem. O Evangelho, ele exige posicionamento. Evangelho é contra a cultura, gente. É todo mundo remando para um lado e você remando para o outro. É diferente. Então, se não tem diferença entre você e quem não serve a Deus, tem alguma coisa errada. A gente tem que repensar o nosso modo de viver. E eu reafirmo novamente. A era pós-moderna não deveria estar nos influenciando, mas está. E a porta não passou por reformas. O caminho continua estreito. Jesus falou o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Quem falou isso não fui eu. Quem falou isso foi Jesus. Jesus que falou. Então, hoje em dia, todo mundo que morre vai pro céu. Reparou isso? Fulano morreu, artista morreu, tá no céu. Jogador morreu, tá no céu jogando bola. A cantora morreu, tá no céu cantando. A gente coloca todo mundo no céu, mas o céu não é bagunça, não. Céu não é bagunça. Céu não é bagunça. Na sua casa entra qualquer pessoa? Na sua casa, você é um mero mortal. Qualquer um entra na sua casa? Não. Você escolhe as pessoas que entram na sua casa. Você decide quem entra na sua casa. Você acha que Deus vai deixar qualquer um entrar na casa dele? Arruaceiro, bagunceiro, faz de tudo errado, se prostitui, faz tanta coisa errada e depois vai para o céu? É fácil assim? Não é fácil. Jesus falou: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai. Faz força. Luta. Luta para entrar pela porta estreita. Lutar é se esforçar, é posição firme diante de um meio que a gente vive. Não é eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus que está falando isso. A porta não passou por reforma, gente. A porta continua estreita. O caminho não foi reformado. O caminho continua estreito. Então a gente não pode se dar o luxo de deixar os nossos padrões cristãos só para manter o interesse das pessoas. Isso não existe. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Uma certa vez Jesus estava fazendo um discurso dizendo: eu sou o pão da vida. Quem quiser ter vida tem que se alimentar de mim. E muita gente falou: não dá para ouvir esse discurso não. Que isso? Esse discurso é muito duro, não dá para ouvir não. E a partir daí um monte de gente largou Jesus de mão. Saiu e foi embora. Um monte de gente foi saindo. E você acha que Jesus foi atrás dessas pessoas? Não foi não. E ele falou assim para os discípulos: vocês querem ir também? Vocês têm liberdade, pode ir. Quer ir? O apóstolo Pedro falou o seguinte: para quem iremos nós? Para onde iremos nós?
Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens a palavra de vida eterna, Jesus. Não dá para te largar, não dá para desistir. Tá entendendo a situação? Então, gente, tem um teólogo que falou o seguinte: não podemos nos dar ao luxo de deixar os nossos padrões cristãos só para manter o interesse de pessoas que querem ir para o inferno e ainda pertencerem a uma igreja. Olha que forte. E por falar em inferno, né? Tem cristão que não quer nem ouvir essa palavra mais. Vamos tirar essa palavra do vocabulário, mas a palavra continua existindo na Bíblia. A palavra inferno não saiu da Bíblia, tá, gente? Ela continua na Bíblia. E citando um outro teólogo, que diz assim: Deus é bom e temível, sua ira é tão real quanto seu amor. Hoje também é um fenômeno da pós-modernidade só falar no amor de Jesus, só falar no amor de Deus, não falar na sua justiça, não falar na sua ira. Deus é amor, Deus aceita tudo. O amor não aceita tudo. Amor que aceita tudo não é amor, é omissão. E Deus também não aceita tudo. Ele nos ama muito. A Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira. O amor dele foi tão grande, que ele deu seu único filho para morrer naquela cruz por nós. Porque não existia outro meio de salvação. Se existisse, Jesus não precisava ter morrido. Quando Jesus estava ali no jardim de Getsêmani, antes de ser crucificado, antes de virem levar ele para a cruz, ele teve uma conversa com seu pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não deixa eu tomar esse cálice amargo. Não me deixa ir para a cruz. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Mas não existia outro meio do homem se salvar. Não existia outro meio. O único meio de um homem se salvar é Jesus. E isso também está na Bíblia. Olha, eu já li muita coisa, eu já li muitos livros. Eu já li muitas falas de muitos gurus, de muitos mestres. Eu já li. Aqui alguém que já leu. Mas preste atenção. Nenhum deles disse que era o caminho, a verdade e a vida. Nenhum deles. Nenhum deles. Eu já li muita coisa, gente. Nenhum guru. Nenhum mestre. Por mais importante que ele tenha sido. Por mais feitos que ele tenha feito. Por mais obras que ele tenha praticado. Nenhum deles teve autoridade para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Quem falou isso foi Jesus. E quando Jesus falou, ele falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pode ler lá, se não está escrito assim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque Jesus também é Deus. Está escrito na Bíblia. Eu e o Pai somos um. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Então, presta bem atenção, gente. O mundo secular está fazendo pressão sobre nós, sobre aqueles que se dizem cristãos. A pós-modernidade trouxe muito benefício para a gente, mas também trouxe muito prejuízo. Deixa eu falar uma outra coisa que eu estou vendo muito, que é um fenômeno que tem acontecido muito na era da pós-modernidade e tem afetado os que se dizem cristãos. Minha live aqui é para aquelas pessoas que se dizem cristãs. A pós-modernidade tem afetado? Tem. Festas de aniversário. Festas de aniversário de cristãos. Gente, complicado, né? Complicado. Festa de aniversário de pessoas que se dizem cristãs. Você vai para festa e você não tem como dizer se é aquela festa de cristão ou não. Não tem como dizer. Rola de tudo. Rola de tudo. Rola de tudo ali. Músicas assim. Meu Deus, isso aqui é uma festa de crente? Porque não tá aparecendo. Eu já fui em algumas.
Essa festa é de crente? Essa festa é de cristão? Festas que nem aparece que a pessoa é crente. Quer dizer, que tipo de cristão é esse? Que ele não influencia, ele é influenciado. Eu tô querendo entender isso. É a pós-modernidade trazendo prejuízos. E trazendo muitos prejuízos. Festas de pessoas que se dizem cristãs, pai e filha dançando na pista, música secular e música erótica, música sensual. A gente vê isso aí direto. A gente vê direto. E aí, a palavra de Deus mudou? As coisas mudaram? O que está acontecendo? Ou eu estou falando demais? A era pós-moderna está fazendo pressão? Sim ou não? Na nossa fé. Estou falando para quem se diz cristão. Estou falando para quem se diz cristão. Está fazendo pressão ou não está? Sim ou não? É uma coisa para você pensar. Né? A cerimônia, casamento, a pessoa vai lá, casa, cerimônia, pastor faz a cerimônia, tudo uma bênção. Acabou a cerimônia, o neguinho cai na balada. E aí? Normal? É normal isso? Não é normal. Não é normal. E hoje as pessoas estão achando tudo normal. Entendeu? Então a era pós-moderna, ela está fazendo pressão na nossa fé. E o apóstolo Paulo fala, vou repetir aqui, tá? O versículo que eu li, vou repetir. Vou repetir o versículo que eu li com vocês aqui. Romanos, capítulo 12. Anotei aqui, ó. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É sério, né? É sério. A coisa é séria. Então, a era pós-moderna está trazendo prejuízo para a nossa fé? Tá. Está trazendo prejuízo para a fé de quem tem a fé rasa, de quem não conhece a palavra, de quem não anda pela palavra de Deus. Alessandra, a senhora está dizendo que a senhora é perfeita, certinha? Torno a repetir. Não, não sou perfeita, não. Ainda não cheguei no grau de perfeição. Não. Mas a palavra está aqui para a gente ser guiada por ela. Principalmente aqueles que se dizem cristãos. Porque quem não é, tá cego. Tá com escama nos olhos ainda. Mas quem se diz cristão deveria viver uma vida cristã. Deveria fazer a coisa certa. E hoje a gente está vendo que tudo é normal. Né? Hoje a gente está vendo que tudo é normal. Um outro fator da era pós-moderna, música secular. Aí vai, muito radical. O que você está falando é muito radical. Não, é bíblico, gente. Eu queria ler com vocês Isaías. Abre a sua Bíblia em Isaías. Que a coisa vai esquentar agora. Isaías. Isaías, capítulo 14. Isaías 14. Abre a sua Bíblia aí comigo. Se você tem uma Bíblia, né? Abre a sua Bíblia. Lê comigo. Isaías 14, versículo 11 e 12. Tá? 11 e 12. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse texto aqui é um texto forte, é um texto que fala sobre um querubim ungido que caiu do céu, foi derrubado do céu.
Aqui está falando de Lúcifer. Lúcifer foi derrubado do céu, porque ele se rebelou contra Deus. Ele quis ser maior que Deus. E Deus lança ele fora. Né? Aqui está dizendo exatamente sobre isso. Está falando sobre o rei Tiro, fazendo uma alegoria com o Lúcifer, né? Que foi jogado para fora do céu. E aqui no texto diz que ele foi derrubado com o som das suas violas. A capacidade de fazer música de Lúcifer não foi tirada quando ele foi jogado para baixo. E tem muito cristão que esquece disso. A capacidade, vou repetir, de Lúcifer, quando foi jogado do céu para baixo, ele era uma pessoa que saía música de dentro de si. Ele é responsável pela música. Né? Ele era um querubim ungido com música. A capacidade de fazer música dele não acabou quando ele foi derrubado. Tem muito cristão que esqueceu disso. Deus não tirou o poder da música dele. E aí, é por isso que eu sou tão inflexível em relação à música. Não é toda música que eu canto. Nananina, não. Porque a música, ela é adoração. Quando você canta, você está adorando alguém. Ela é adoração. E não tem como negociar a adoração. Você é um templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Sabia disso? Nós somos templos de Deus. Se Cristo habita aqui, se você é cristã, Cristo habita em você. E se Cristo habita aqui no meu templo, eu não posso cantar qualquer música que não adore a Ele. Porque adoração não se negocia. Adoração não se negocia. Se você não está adorando a Deus, você está adorando algum outro ser, que não é Deus. Não tem meio termo, é igual o céu e o inferno, gente. O céu e o inferno, não tem caminho intermediário. Não tem. O próprio Jesus falou, você serve a Deus ou você serve a Mamon. Ou você é quente ou você é frio, porque se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Não tem meio termo no mundo espiritual. Não tem meio termo no mundo espiritual. Eu estou falando aqui do mundo espiritual. Não tem meio termo. Então não se negocia adoração. Tá? Isso é forte. Eu não vou falar tudo que eu gostaria de falar hoje. Eu vou fazer uma outra live para poder falar sobre esse assunto com mais profundidade. Mas a era pós-moderna está fazendo pressão sobre nós. E a gente está achando tudo normal. A gente está embarcando. Ah, você é cristão, mas fica lá ouvindo todo tipo de música que não agrada ao Senhor. E adorando no seu templo, que o verdadeiro templo não é aquele feito de parede de tijolo onde a gente vai, não, tá? O verdadeiro templo é você. É você que é o templo. É o que está escrito na palavra. Então, se você não está adorando a Deus, você está adorando alguém, com certeza. E aí a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. A era pós-moderna está enfraquecendo a fé de muita gente. Se você chegou agora, ou você não escutou essa live desde o início, escuta desde o início para você entender o que eu estou falando. Existem muitas coisas boas que vieram com a era pós-moderna. Muitas coisas boas. A ciência evoluiu muito. Cura de doenças, vacinas, coisas maravilhosas que a era pós-moderna trouxe pra gente, mas também trouxe muito prejuízo. Muita coisa ruim veio atrelado a isso, né? Valores sendo jogados por terra, princípios sendo jogados por terra. Só o Senhor para nos guardar, e que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Eu tenho muita coisa para falar, mas já são 11 horas e meu tempo já foi. Eu vou fazer uma live mais tarde, em outra oportunidade, terminando esse assunto, falando com mais detalhes sobre esse assunto. E eu espero que essa live tenha trazido reflexão para a sua vida, que você possa entender quem você é diante de Deus. Se você é um cristão que professa fé em Cristo, se você serve a Deus, você deve ser sal e você deve ser luz. Não negocie princípios estabelecidos pela palavra de Deus, porque quem não estiver firmado na rocha não vai subsistir nesse tempo. Não vai subsistir nesse tempo. Nós temos que firmar nossa vida na rocha, que é Cristo Jesus.
Nós não podemos firmar nossa vida na areia, em conceitos fracos, falhos, que não vão levar a gente para lugar nenhum. Se firma na rocha, porque a rocha é Cristo. Não deixe que essa era pós-moderna tire a fé do seu coração. Tire do seu coração princípios estabelecidos pela palavra. Porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos e não vai melhorar. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, mas nós não pertencemos a essa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos uma cidadania no céu. E o céu vai pagar qualquer prejuízo que a gente tenha na terra, mas nada vai pagar o prejuízo da gente perder o céu. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, em nome de Jesus, tá? Hoje estou fazendo essa live aqui no sábado, porque quinta-feira eu não pude fazer essa live, mas meu tempo já acabou. Numa próxima oportunidade a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Que Deus te abençoe, todo mundo que está aqui comigo até agora. Tá bom? Deus te abençoe, te guarde, de uma noite abençoada. Luísa, a paz do Senhor. Amanhã a gente se vê lá na igreja, se Deus quiser. O pessoal que entrou aqui, não sei se ainda estão aí. Rose, Jesse, Eliana, Tatá, Sara Juliana, Piel. Tem várias pessoas aqui. Que Deus abençoe vocês e guardem. Dê uma noite abençoada, um sábado abençoado, em nome de Jesus. A Raquel também tá aí, ó. A Raquel tá aí também, Raquel. Beijo, Raquel, que Deus te abençoe também, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser, querendo Deus, nós vamos estar aqui falando sobre um pouquinho mais sobre esse assunto, porque esse assunto ele tem bastante coisa para falar, mas o Senhor, né, ele vai falando aos pouquinhos do nosso coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, até a próxima.